Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador, especialista em gestão tributária. E novamente eu trouxe o cara aqui do ISS, fiscal de tributos do município de Macapá, meu amigo Eucis Vaz. Tudo bem, Eucis? Tudo bem, Albert? É um prazer novamente receber você. E hoje nós vamos falar neste vídeo um assunto que é muito polêmico, sobre retenção de ISS das empresas optantes pelo Simples Nacional. Eu tenho certeza que gera muita dúvida a todos vocês que estão nos assistindo. Eu trouxe um cara especialista em direito tributário e especialista principalmente em ISS, que é conhecedor de causa junto à Prefeitura de Macapá. E aí, meu amigo, como é que você está? Eu estou bem e mais uma vez obrigado por ter me chamado. Como eu falei para você, eu sou um soldado, né? Eu tenho a obrigação de informar. Nós, da administração tributária, temos o dever de levar informação. E esse é o canal que você está colocando um ar muito, muito importante. E toda vez que você me chamar, eu estarei aqui presente para levar essa informação. Muito obrigado. Então, roda a vinheta. Então, amigo, eu queria justamente que você descrevesse o seu entendimento sobre a retenção do ISS das empresas do Simples, para quem nos assiste. Tá certo. Voltando aqui, em primeiro lugar, Albert, tudo começou com a Lei Complementar 123 de 2006. Que é a Lei Geral do Simples Nacional. Perfeito, né? A retenção do ISS, ele só vai ser possível se observado o artigo 21, parágrafo 4º dessa lei. O que é que ele fala, sintetizando o artigo? Ele fala o seguinte, que só será possível a retenção do ISS na fonte das empresas optantes do Simples Nacional se observado o artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003. Lembra que eu falei para você que o empresário tem que conhecer a Lei Complementar 116 de 2003, que é do ISS, Lei Geral do ISS, tem que conhecer a alteração que foi feita agora pela Lei Complementar 157, agora de 2016. Que é um assunto, que é um assunto atual. Inclusive, eu quero deixar aqui a lembrança para as pessoas dos municípios. Tem que alterar os seus códigos tributários até no máximo dia 2 de outubro, tem que estar aprovado e sancionado e publicado a alteração trazida pela Lei Complementar 157 de 2016. Mas por que você explica, pessoal? Porque é o seguinte, a Lei Complementar 157 de 2016, ela traz alguns novos serviços, né? Altera, inclusive, onde o ISS vai ser devido ou não. Por exemplo? Exemplo, com relação ao leasing, que foi uma polêmica geral aí, teve uma situação do município de Tubarão, que infelizmente entrou com uma ação entre as empresas do leasing, perdeu, teve que devolver o dinheiro, porque o STF entendeu, naquele momento, que o ISS dos leasing estavam ainda sob a égide do Decreto-Lei 406, o antigo decreto, que foi revogado, parte dele, o artigo 9 ainda está em vigência ainda, e o município de Tubarão perdeu. E os municípios entraram com uma ação, o STF rever isso, a questão local da prestação de serviço, dos leasing. Certo. O que aconteceu? Veio a Lei Complementar 157, trouxe no seu bojo, presidente Temer vetou, o Congresso Nacional derrubou o veto. Então veja, os 5 mil e poucos municípios que estão esperando a tributação do leasing, dos cartões de crédito e débito, poderão agora tributar no seu município. Mas isso só vai ser possível se alterar o Código Tributário até no máximo dia 2 de outubro de 2017. Os municípios têm que atualizar suas legislações. Por quê? Tem que atualizar essa legislação até 2 de outubro de 2017 para vigorar 2018. Pelo princípio da anterioridade tributária. Sim, importante. Porque criaram novos serviços. Então, por conta disso, essa lei tem que entrar em vigor até 3 de outubro para primeiro cumprir a noventena. E depois o princípio da anterioridade tributária. Certo. Se nem isso, não vai acontecer. Mas voltando para o nosso assunto, que é justamente a retenção das empresas optantes, a retenção do ISS, das empresas optantes nacional, que é polêmico, meu amigo. Tem que conhecer o seguinte, só será permitido, artigo 21, parágrafo 4º da Lei 123, a retenção do ISS na fonte. Falei no vídeo anterior que tem que conhecer o artigo 3º. Por quê? O artigo 3º é que traz as exceções daquelas atividades que são tributadas onde o serviço é prestado. Empresa optante do Simples Nacional, sediada em Macapá, serviço de vigilância prestado ao município de Santana. Essa empresa é optante do Simples Nacional. O município de Santana, o tomador, vai reter. Por 2 motivos.
Primeiro, que o serviço de vigilância está no rol do artigo 3º. É tributado no município onde está sendo prestado o serviço. 2. Ele também está no rol do artigo 6º da Lei Complementar 116, que diz que a pessoa jurídica, mesmo imune ou isenta, que tomar os serviços, aí numera alguns itens lá na Lei 116, obrigatoriamente, já traz lá, diz que tem que reter. Nesse caso, a empresa do Simples Nacional vai ter que ser retido o ISS. Certo. Agora, Alves, pergunta assim, e as empresas que são do Simples Nacional e são sediadas em Macapá, prestam serviço em Macapá, tem que ser retido? Não, não pode ser retido, salvo se elas estiverem também nas exceções, se estiver listado no artigo 6º. Porque, certo. veja, Alves, naturalmente, é uma empresa de consultoria sediada em Macapá, presta serviço em Macapá. Não está nas exceções de terceiro, nem deveria estar, porque é no outro município, mas ela está descrita, se fosse, em tese, no artigo 6º, se tivesse. Outra situação importante, né, Alcides, para a gente passar ao nosso público, é que quando houver retenção, né, não esquecer de informar na declaração do Simples que foi retida, porque senão segregar, você pode, senão pode pagar 2 vezes esse ISS, né? Tem que segregar de lá. E outra situação importante é referente à alíquota, né? Dependendo do seu anexo, do Simples Nacional, da faixa do seu faturamento, você pode lá de 2% a 5% de recolhimento de ISS, né? Então é importante falar isso. Eu queria também que você passasse um pouquinho e um exemplo sobre construção civil, que é um assunto que eu tenho certeza que muita gente tem dificuldade aí, né? Construção civil é uma polêmica geral, no Brasil todo. Mas com relação à alíquota, é importante o Alves ter comentado isso aí. Na própria Lei Complementar 123, no artigo 21, parágrafo 4º, tem os requisitos lá, você tem que informar na sua nota fiscal a alíquota. Ele vai de 1 a 7, se eu não me engano, do parágrafo 4º lá. Você tem que informar sob pena de fazer a retenção de 5%. Se você não informar na sua nota que você tem uma alíquota diferenciada, que você e é direito, viu? Porque a lei diz que você tem que informar. Se você não informar, não adianta você pedir a devolução que você não vai ter. Então, recapitulando o vídeo anterior lá sobre a nota fiscal de serviço, você informa na nota fiscal qual é a alíquota que você vai pagar. Né? Se você deixou de informar, você vai acabar pagando 5%. E você não vai ter esse valor devolvido, porque a própria lei diz que é um requisito, é obrigação do prestador colocar na nota fiscal. Isso é. Tá certo. Perfeito? Então, empresa optante do Simples Nacional pode ser retido na fonte? Sim, pode. Só que tem suas regras próprias. E as regras estão estabelecidas no artigo da Lei Complementar 123, artigo 21, parágrafo 4º, que tem que ser observado o artigo 3º da Lei Complementar 126 e também o artigo 6º da Lei Complementar 116. Eu estou falando assim, depois vocês leem o artigo, né? Porque são coisas que você vai ter que se deparar todo dia, principalmente você empresário. Por isso que você tem que ter um bom profissional de contabilidade assessorando, porque eu sempre falo isso. Gente, quando eu fui coordenador da tributação do município de Macapá, eu fiz várias reuniões com o Conselho de Contabilidade. Porque eu acho que esse é o público que a gente tem que atingir, nós da auditoria. Nós que temos que informar, eles têm que perguntar para a gente, porque eles são responsáveis da vida e da morte da empresa. Sim, não é verdade? É verdade, claro. Com certeza. Então, nós temos essa obrigação de informar. Então, se cerque de um profissional de contabilidade, você que é empresário. Porque, realmente, nós da auditoria, que estudamos bastante, às vezes a gente ainda fica em dúvida. Imagine um empresário que a obrigação dele é estar de serviço. Você acha que vai ficar preocupado em estar verificando? Então, é importante um bom profissional para cerca de informações. Óbvio. E principalmente as empresas que, nós estamos falando aqui de serviço, né? Empresas que possuem fato gerador do serviço do ISS. Verdade. Você me perguntou sobre construção civil, Alves, eu vou falar uma coisa para você. Quem presta serviço de construção civil fora do seu estabelecimento tem que conhecer o Código Tributário do município onde vai fazer. Certo. Porque são regras próprias. A pessoa que presta serviço de construção civil em outro município, ela não vai informar no fechamento do Simples Nacional receita. Por quê? Veja, construção civil tem regra própria. No município é 2%, no município é 3%, meio porque tem material utilizado na obra, então ele não entra. Empresa de construção civil ela não entra do ISS do Simples Nacional. E cada município tem a sua legislação específica. Isso é importante. Empresa de construção civil, ela é optante do Simples Nacional, mas ela não entra para o ISS, entra para os outros demais tributos. Federais, demais. Porque cada município tem uma regra própria para a construção civil. Isso é importante entender.
Certo. Tá certo? Certo. Querendo aprofundar mais um assunto, aí você vê, se tiver alguma pergunta, quiser, manda pra gente lá para o nosso e-mail, você pode ser, responde, que você já é expert também disso aí. A gente pode até gravar um vídeo sobre Constituição Civil, né? Ou seja, eu tenho certeza que é um assunto muito recorrente, é um assunto que traz também polêmica, dúvidas. E imagine, mais de 5 mil municípios de todo o Brasil, eu tenho certeza que a legislação de cada um é uma complexidade muito grande. E também imagine municípios pequenos em cada canto desse país, né? Tem município que não tem nem condições de ser município, né? Tem município que não tem nem tributação, não tem corpo tributário, que isso é proibido por lei. Dos requisitos para você virar uma unidade, um corpo gestor, tem que ter administração tributária. Tem município que não tem, acredite, tem, porque eu rodo por aí tudo. Né? Então, mas isso é uma outra situação. Então, amigos, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Como você já é de casa, né, uma pessoa que sempre que a gente recorre a você sobre as dúvidas sobre o ISS, você traz para a gente novidade. E assim, deixar o nosso canal aberto sempre que você precisar para passar a informação para o nosso telespectador, para que consiga nos acompanhar, para que consiga trazer informações relevantes no nosso dia a dia. E queria que você deixasse sua mensagem final a todo mundo aí e de agradecimento. Perfeito. Vejam, nós sabemos que o ISS não é fácil. Eu acho que é até mais difícil do ICMS, do IPI, alguma coisa, porque o ISS ele é imaterial. Ele é um serviço imaterial, não tem como colocar o estoque, você não tem como conferir depois. É muito difícil. Né? Eu tenho amigos contadores que falam assim, rapaz, quanto mais eu estudo o ISS, mais eu amo o ICMS. É verdade. É verdade, porque Esse é meu caso. São muitas coisas que precisam ler. A Lei Complementar 116, parece-me que ela tem, se não me engano, 11 artigos, mas é uma polêmica. Então, o que eu deixo de recado a vocês aqui? Empresário, se cerquem de bons profissionais, consulte a prefeitura, qualquer prefeitura que é obrigação do órgão tributário informar para você, obrigação, você vai pedir favor. Acredite, obrigação. E sempre quiser, o Albert depois pode passar o meu e-mail aí para vocês, quiserem fazer uma pergunta, ou então passar a pergunta para ele através do canal, ele pode me passar, e se eu souber responder, vou estar todo o tempo aqui. Já sou de casa mesmo, já comi até um lanche da agora ali, obrigado, está muito saboroso. E tá aqui, meu amigo, sou soldado, você sabe disso. Obrigado, meu amigo. Eu fico extremamente satisfeito com a sua presença aqui. Eu tenho certeza que todos que nos seguem no nosso canal também, sempre trazendo informações relevantes sobre o mundo do ISS. Como você falou, é complicado a gente entender. Eu fico extremamente satisfeito quando você vem aqui, porque eu tenho certeza que você traz novidades e a gente acaba entendendo como é que funciona esse mundo do ISS, que é o Imposto de Competência dos Municípios. Então, pessoal, quem gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. A gente vai estar gravando novidades, trazendo outros convidados, trazendo informações sobre o mundo empresarial, sobre o mundo tributário, enfim, do nosso dia a dia recorrente no escritório. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima.